Ó, vocês entenderam o que é o estado de natureza hobbesiano? Sim. Mais ou menos? Deu para entender. O estado de natureza do Hobbes, o estado de natureza de todos os contratualistas, é a fase da civilização, da humanidade, ou o momento da humanidade em que ainda não existia política, em que a gente se assemelha muito com os homens das cavernas, ou até anterior aos homens das cavernas, na visão deles. É o momento em que não existia leis, que não existiam valores, que não existiam convenções. Quando eles pensam no estado de natureza e tentam filosofar sobre o estado de natureza, eles querem chegar à conclusão de qual parte do homem é natural, qual parte do homem é inata ao homem, qual parte do homem faz parte da essência dele e qual parte do homem é formulado, desenvolvido a partir do convívio e sociedade. Se eu sei qual parte do homem é a essência dele, qual é a essência do homem, quais são as coisas inatas à humanidade, eu consigo saber qual é o estado de natureza do homem. E se eu sei qual é o estado de natureza dele, eu posso formar instituições políticas, posso formar leis que melhor se adequem ao estado de natureza do homem. Tudo bem? E para o Hobbes, o estado de natureza do homem é um estado maléfico, ruim, em que você não tem segurança de nada, em que a qualquer momento, se não existe a polícia, se não existem leis, as pessoas podem chegar e te matar, te estuprar, roubar sua casa, roubar sua vida, escravizar você. O homem é o lobo do homem na visão hobbesiana. E qual que é a solução proposta pelo Hobbes a esse estado de natureza da guerra de todos contra todos? O Leviatã. O Leviatã é o nome da maior obra do Hobbes, da obra mais famosa dele. E o Leviatã, para o Hobbes, é um estado completamente autoritário e absolutista. O contrato social para o Hobbes, o contrato social para todos os filósofos que eu vou dizer, é o momento em que o homem senta com os outros homens para discutir como vai ser a política. O estado de natureza é o momento anterior a esse. O momento do contrato social é o momento em que os homens param para falar: a política deve ser assim para a gente evitar tais problemas. E dali nasce a política. E cada filósofo que eu vou desenvolver aqui criou seu próprio estado de natureza e seu próprio contrato social. Essas historinhas que eles estão contando sobre o estado de natureza do homem existiram realmente? Não, não existiram. O homem nunca esteve num estado de natureza e em dado momento sentou com outros homens para discutir como seria o estado e a política. Isso nunca existiu. Mas eles usavam dessa historinha como uma forma de reflexão. É a mesma coisa quando eu conto para vocês a história do João e Maria e falar para vocês que vocês não devem conversar com estranhos. A história do João e Maria pode nunca ter existido, mas a partir da moral daquela história, que é fictícia, a gente aprende alguma coisa. Então, o estado de natureza hobbesiano e o contrato social hobbesiano é uma história inventada pelo Hobbes, que ele inventa com base nas coisas políticas e filosóficas que ele já leu. E ele usa dessa historinha, desse mito primitivo, para chegar à conclusão filosófica e política que ele defende. É como se fosse um mecanismo para a gente entender algumas morais da história ou entender a mensagem que ele quer passar. Tudo bem? Entenderam, gente? Sim. Então, o estado de natureza do Hobbes é esse estado que precede a política, em que o homem é mau, ele é ruim, e ele tem toda a liberdade que existe no mundo. Se ele for capaz de ir andando daqui até Manaus,
Ele pode ir, porque ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Inclusive, tem a liberdade de matar o outro, tem a liberdade de fazer o que ele bem entende com o corpo da outra pessoa. E aí, o contrato social para o Hobbes se pautaria em um governo autoritário com o monopólio do uso da força. O que é o monopólio do uso da força? O monopólio do uso da força é: só existe uma entidade que pode usar a força contra outras pessoas. E essa entidade é o Estado. Só o Estado pode decidir quem vai preso, quem não vai. Só o Estado pode decidir quem vai ser morto, quem não vai. Só o Estado pode decidir quem vai apanhar. Um dos argumentos jurídicos para criação da Lei Maria da Penha durante o governo Lula é que, se não existe uma lei que proíba os homens de bater nas mulheres, o Estado está contribuindo para que não exista o próprio monopólio do uso da força. Se alguém dentro do Estado pode bater em outra pessoa, pode agredir outra pessoa, então o Estado não tem o monopólio da força, porque outras pessoas estão usando da força na sociedade. Tudo bem? Então você não pode matar o próximo, porque só quem pode matar é o Estado. Na visão do Hobbes. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve abdicar da nossa liberdade total, da nossa liberdade natural, dessa liberdade política exacerbada para ser submisso a esse Estado soberano autoritário do Leviatã. O Leviatã, ele seria, então, uma... eu quero mostrar aqui a imagem para vocês. Não sei por que eu não coloquei no slide, mas o Leviatã do Hobbes, a representação do Leviatã do Hobbes, é como se fosse... Oh, meu Deus. Entrou mais gente. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direito. Vou pôr aqui rapidinho. Vocês estão vendo aí? Essa é a capa do livro do Hobbes. A capa do livro O Leviatã. E vocês podem perceber que o Leviatã é um rei gigantesco e o corpo do rei é formado por pequenos corpos de súditos e de pessoas. Ou seja, você deve abdicar do seu poder do estado de natureza, você deve abdicar da sua liberdade de fazer o que bem entende, não agredir mais ninguém, não matar mais ninguém, seguir leis e regras para que esse grande homem, esse estado absoluto, esse grande poder autoritário garanta a vida de todas as pessoas. Ele vai ser o responsável por falar, ó, você agrediu aquela pessoa, então você deve ser preso. Você matou aquela pessoa, então você deve ser morto. Ele vai ser responsável por isso. E não todos os cidadãos que não têm capacidade intelectual de decidir essas coisas. Tudo bem? Nem capacidade intelectual, nem força física para matar quem você bem entende. Tudo bem? O Hobbes, gente, é um dos carinhas que vai legitimar o absolutismo na Europa. Ele é defensor do absolutismo. Ele fala, temos que ter um Estado absolutista, um rei forte. Esse rei forte vai garantir a ordem, vai manter a ordem, e ele vai garantir a vida dos seus súditos, dos seus servos. Tudo bem, gente? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o Hobbes? Ou fazer alguma pergunta? Posso continuar, então? Pode. O próximo maluco é o João Louco, ou John Locke. O John Locke, galera, ele é
muito, muito conhecido no mundo inteiro, porque ele é fundador, ele é pai, ele é criador de uma das maiores teorias políticas da história que já existiu, o famoso liberalismo político. O John Locke é pai do liberalismo político. E o que o John Locke diz? O John Locke diz que o estado de natureza, ele é legal. O estado de natureza do Locke, ao contrário do Hobbes, é um estado bonzinho. O homem no estado de natureza, ele tem liberdade, ele tem acesso a recursos, ele tem diversidade, ele consegue usar da força dele para modificar a natureza a favor dele. Ele consegue, por exemplo, plantar coisas, consegue cercar ali para fazer um pasto. No estado de natureza do Locke, as pessoas vivem bem. As pessoas vivem razoavelmente bem, na verdade. Ele diz que o homem é bom em si. O homem não é um cara malvadão que quer estuprar e matar todo mundo. O homem é um cara legal. O homem, inclusive, tem direitos que são garantidos a ele no próprio estado de natureza, como o direito à vida, como o direito à liberdade, como o direito à propriedade. O que é a propriedade privada para o Locke? Ele é o carinha que inventa essa frase, esse conceito. Propriedade privada. Para o Locke, é assim. Se você tem... ele é bem religioso, viu, gente? Locke era bem cristão. Apesar dele formular teorias de laicização do Estado, de que o Estado deve ser laico, ele é bem cristão. E ele fala assim, Deus fez o mundo. E Deus fez o mundo para todo mundo. Ele não fez o mundo para uma só pessoa ou para poucas pessoas. Ele criou o mundo e ele criou seus filhos. Então ele criou os filhos e criou o mundo para que seus filhos possam viver bem, se alimentar, para que seus filhos possam se divertir. Beleza? E ele deu o mundo para todo mundo. Ele deu o globo terrestre para que todo mundo pudesse morar no mundo. Uma casinha. Ele construiu uma casinha para os seres humanos que são filhos dele. Qual que é a única coisa que Deus nos deu de forma particular e privada? Qual que é a única coisa que Deus fez só para mim e não para o resto do mundo, e não para o resto das pessoas? Qual que é a única coisa que ele fez que não pode ser compartilhada na visão do Locke? Na visão do Locke, Deus criou a vida e o livre-arbítrio. Se ele criou a minha vida e o meu livre-arbítrio, o meu corpo, ele criou para mim. Ele não criou para o resto das pessoas. A única coisa na visão do Locke que Deus não compartilha com todos os seus filhos é a própria vida e a liberdade de seus filhos. Se a vida e a liberdade dos seres humanos é dada por Deus de forma particular e privada, é um direito natural dos seres humanos ter a vida e sua liberdade garantidas. Independente da política, independente da cultura, da sociedade, da economia, do tempo histórico, independente de qualquer coisa, Deus nos deu a vida e a liberdade de forma particular. Então não existe nada que possa nos tirar a vida e a liberdade. Na visão do Locke, esse é o direito natural dos seres humanos. E quando ele diz direito natural, é um direito que precede qualquer cultura. Então, por exemplo, o justnaturalismo, gente, dá para você discutir mutilação de genitálias femininas em sociedades africanas, por exemplo. De que, por exemplo, o corpo daquelas meninas é um direito natural delas e que, independente da cultura, isso não pode ser violado. Tudo bem? E tem o contrário também, de que a cultura ela existe de acordo com a necessidade intrínseca da estrutura social e que aquela manifestação cultural é necessária por isso, isso e aquilo, entendeu? O Locke, ele vai dizer,
independente do que aconteça na sociedade, a vida e a liberdade da pessoa é só dela. E ela não pode ter isso infligido. Não pode haver alguém que decida que ela não vai ter mais a vida dela. Só ela pode decidir se ela vai continuar tendo a vida dela ou não, se ela vai continuar tendo a liberdade dela ou não. E aí o Locke cria a teoria da propriedade privada. O que é a propriedade para ele? Se Deus nos deu o mundo de forma compartilhada, para a gente compartilhar esse mundo e viver junto nesse mundo, e a única coisa que ele nos deu de forma privada e particular foi a nossa vida e a nossa liberdade, nós devemos usar a nossa vida e a nossa liberdade para modificar esse mundo a nosso favor. E a partir do momento que eu uso a minha vida e a minha liberdade para modificar o mundo ao meu favor, aquela parte da natureza que eu modifiquei é minha. E aí eu vou explicar direito o que ele disse, porque é um pouco difícil. Ele basicamente diz assim: se eu tenho fome, eu vou na natureza plantar arroz, vou no pasto criar gado, e eu vou na horta plantar alface. A única coisa que Deus me deu como direito é a minha liberdade, a minha força física, a minha vida. Então, se eu uso da minha força de trabalho, se eu uso do tempo da minha vida, se eu uso da minha liberdade de ir até a plantação plantar, aquela plantação passa a ser minha. Ele vai dizer que a propriedade privada é quando você gasta da sua força de trabalho e do seu tempo de vida para modificar a natureza à sua volta, para mudar as coisas à sua volta. E a partir do momento que eu uso da minha propriedade para modificar as coisas à minha volta, aquilo torna-se também a minha propriedade. Entenderam, gente? É um raciocínio longo e difícil, mas eu acho sensacional esse raciocínio do Locke. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma. Beleza. E aí o Locke vai dizer o quê? Se as pessoas têm liberdade, têm o direito à vida e têm direitos naturais garantidos, por que o Estado deve existir, então? Se o estado de natureza do Locke é um estado bom, em que as pessoas vivem bem, por que o Estado deve existir? Ele vai dizer que o Estado deve existir porque, em dado momento, essas liberdades elas podem ser questionadas. Não é porque existem direitos no estado de natureza que esses direitos não podem ser questionados. Não é porque o estado de natureza do homem garante a liberdade e a vida que ninguém pode chegar em certo momento e tirar a sua vida, tirar a sua liberdade. Ele vai dizer, no estado de natureza existem essas coisas, mas elas não existem em 100% do tempo, porque as coisas podem acontecer de forma ruim em dado momento. Então eu preciso ter leis, eu preciso ter a política, eu preciso ter instituições que vão garantir esses direitos que já são garantidos no estado de natureza. Esse princípio de direito natural que o Locke defende é uma vertente do direito chamada justnaturalismo, que é a justiça natural. Tudo bem? E aí ele vai dizer, o Estado ele deve, então, ter a função de garantir a propriedade das pessoas. Sendo propriedade privada, aquilo que ele chama de vida, liberdade, seus corpos e aquilo que ele usou, aquilo que ele modificou na natureza à sua volta. Isso é a propriedade. Então, para o Locke, é função do Estado existir para garantir essa propriedade. Para garantir a vida, para garantir a liberdade, para garantir os bens materiais que esse homem trabalhou e adquiriu ao longo da vida.
Tudo bem, gente? Gente, vocês têm alguma dúvida? Não, nenhuma. Tudo certo. Alguém de vocês chegou a ler o texto do Locke? Eu não sei. Ele. Você leu? Uhum. Você quer comentar alguma coisa, Isa? Peraí. Deixa eu ver. Eu vi um vídeo, acho que foi um vídeo que eu vi, que falava sobre identidade pessoal. E falava, tipo, sobre o príncipe e o sapateiro. E quando ele falava assim que quando a consciência de um príncipe passasse por um sapateiro, a gente estaria falando de um sapateiro ou de um príncipe, né? Porque o corpo é de um homem, sapateiro. Uhum. Mas a mente é de um príncipe. E eu achei isso muito interessante, assim, esse paralelo que está. Que massa. Mas quando ele estava falando da consciência do príncipe, em que sentido ele estava falando? De nobreza ou de ambição? Não, ele estava falando de tipo que a consciência pode passar de pessoa para pessoa, sabe? Uhum. De alma para alma. O pensamento e o conhecimento, no caso, aí a consciência que você está falando, não sei se é exatamente isso que estava tratando, é uma das poucas coisas, o conhecimento, né? O conhecimento é uma das poucas coisas no mundo em que a gente consegue compartilhar sem que uma pessoa tenha menos. Entende? Quando eu compartilho meu conhecimento com vocês, eu não perco o meu conhecimento. Eu só propago o meu conhecimento, eu só multiplico o meu conhecimento com vocês. Eu nunca perco o meu conhecimento em compartilhar ele. E é uma das poucas coisas que a gente consegue compartilhar sem que ninguém perca. E eu acho isso muito legal. Então, eu vou passar para o próximo. O terceiro, meus queridos, é o Charles de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, ou só Montesquieu. O que Montesquieu fala, galera? O Montesquieu, ele não se atém muito ao estado de natureza. Ele é um contratualista, ele fala que existiu um contrato social, mas ele não usa do mito primitivo e da digressão para chegar às conclusões que ele chega. Ele vai dizer, na verdade o Montesquieu, gente, ele é de classe nobre, né? Ele era um nobre monarca, a família dele era monarca, era da nobreza também, e ele tinha o dever ali, o objetivo de estudar política, economia, essas coisas, para se tornar um político, para se tornar um nobre e seguir os privilégios ali, seguir a carreira que os pais dele seguiram. E aí o Montesquieu, ele começa a analisar a monarquia na época. Ele começa a analisar, inclusive, o absolutismo. E ele vai dizer que existe uma coisa na monarquia que não existe na república. Existe uma coisa na monarquia... não, perdão, gente. Existe uma coisa na monarquia que não existe no absolutismo. Na monarquia, para o monarca ser considerado rei, ele precisa ter o apoio da nobreza. Porque a nobreza tem o dinheiro e tem o exército. E se tem o dinheiro e tem o exército, o rei precisa desses recursos para governar. Então, o rei precisa manter o privilégio da nobreza para que a nobreza apoie ele com dinheiro e exército e ele consiga governar. É basicamente uma troca múltipla aí de mutualismo. O rei ele institui as leis e dá privilégios e a nobreza detém o dinheiro, o exército e apoia ele para ter esses privilégios. De não pagar imposto, ou de pagar menos,
ou um milhão de coisas que existem. E no absolutismo, como o rei é absoluto, como ele é destinado por Deus a ser rei, como ele pode fazer o que ele bem entende, ele não tem que ter esse apoio. No absolutismo, o rei é literalmente absoluto. Se ele quiser ali, o Dom Pedro era o Dom João, né? Era absolutista. E Dom Pedro II chegou a ser absolutista aqui no Brasil. Ele fazia parte do poder moderador. E tem umas histórias de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que o Dom Pedro I ele era casado com a Carlota Joaquina. Não, perdão, gente, o Dom João VI. A Carlota Joaquina é mãe do Dom Pedro I. O Dom João VI era casado com a Carlota Joaquina. E o Dom João VI, apesar de eles serem casados, eles não viviam na mesma casa, não viviam no mesmo palácio, não dormiam na mesma cama, não tinham relações sexuais. Era um negócio meio estranho. Por quê? O Dom João VI, ele era gay, só que, assim, não tem comprovações científicas disso, existem algumas evidências. Existe um documento que um dos mordomos do Dom João VI, um dos funcionários na casa do Dom João, ganhava a mais do que os outros funcionários, porque esse funcionário masturbava o Dom João. Regularmente, assim. O Dom João VI, ele era um cara meio antissocial, ele era um cara meio estranho, assim. E aí a Carlota Joaquina casou com ele por acordos monárquicos, acordos de família lá. Ela era espanhola e ele era português, e aí precisava ter uma união entre Espanha e Portugal para fortalecer a monarquia de Portugal. E aí, quando eles vêm para o Brasil, meio que o Dom João VI se torna absolutista no Brasil e a Carlota Joaquina é a rainha da porra toda. E aí, o que a Carlota fazia? Ela ficava o dia inteiro andando a cavalo, usando droga, ela gostava muito de maconha, ela fumava muita maconha, e fazendo zoeiras, zoando, porque ela era uma rainha absolutista, ela podia fazer o que ela bem entendia. E uma das coisas que ela fazia era chegar na rua, ou seja, ela estava andando na rua a cavalo, ou estava andando a pé, e ela via um homem bonito, ela via um cara que era bonito. Aí ela chegava no cara e falava assim, ó, hoje à noite você vai no meu palácio e a gente vai transar. E tá aqui o endereço, tudo, você tem que fazer tal coisa. E às vezes esses caras que ela chamava para transar, do nada, no meio da rua, tava com a mulher do lado, tava com os filhos perto, sabe? Só que se você não obedecesse a palavra da rainha, você era preso e morto. Isso é mais ou menos o que foi o absolutismo. Essas curiosidadezinhas que eu acabei de contar são abusos de poder que eram cometidos pelos reis na época do absolutismo. Porque o rei ele tinha o poder de tudo. Ao contrário do senhor feudal. O rei feudal ele tinha que se apoiar na nobreza. Ele tinha que se apoiar na nobreza porque sem a nobreza ele não teria força, não teria honra para governar. Tudo bem? E aí o Montesquieu, o que horror é sobre a Carlota Joaquina? Sim. Ah, tá. Mas eram coisas que aconteciam. Pra você ter uma ideia, a Rainha Elizabeth I, que a atual é a Elizabeth II, né? A Elizabeth I e a Rainha Vitória, elas foram responsáveis pela industrialização da Inglaterra na primeira fase da Revolução Industrial, e elas foram responsáveis pela criação do Império Inglês, que foi um dos maiores impérios aí da história do mundo. E aí, a Elizabeth I, ela tinha uma política de exterminar mendigos. Ela não gostava de mendigos em Londres. E o que é contraditório, por quê? Londres começou a ter milhares de mendigos depois da Revolução Industrial, porque esses mendigos, ou essas pessoas, elas estavam no campo, estavam lá na sua fazendinha de boa, e aí quando surge a Revolução Industrial, o governo inglês compra todas as fazendas pequenininhas, todos os minifúndios, todo o sítio, tudo que é propriedade pequena,
para transformar em latifúndio. Aí o governo inglês compra, isso se chamou enclosures, ou política de cercamento. Por quê? Tinham vários tipos de plantação, vários tipos de cultura, e eles precisavam de algodão e lã de carneiro para fazer a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial foi baseada na indústria têxtil na Inglaterra. E aí o governo inglês comprou todas as fazendas e transformou em latifúndio. E os proprietários das fazendas, aqueles que não tinham dinheiro bastante para se restabelecer em outro lugar, arrumar outro trabalho, eles iam para as cidades virar mão de obra barata ou iam para as cidades virar mendigos. Então a primeira Revolução Industrial fez com que muitas pessoas saíssem do campo e passassem a morar na cidade. E essa cidade não tinha estrutura nenhuma, que eram as primeiras grandes cidades. Então, você não tinha lei trabalhista, não tinha direito à educação, não tinha direito à saúde, não tinha nada. Então, as pessoas viravam mendigos. E aí a Rainha Vitória e a Rainha Elizabeth, elas odiavam mendigos e queriam exterminar todos os mendigos de Londres. E aí elas instituíram algumas leis. Se você fosse um mendigo, ou se a polícia descobrisse que você estava pedindo dinheiro na rua, ela ia cortar uma orelha tua. Se você continuasse pedindo, ia cortar a outra orelha. Se você continuasse pedindo, cortava suas mãos. Ou seja, eram medidas violentas, absolutistas, que infringiam a liberdade e a vida das pessoas. Isso foi o período absolutista monárquico na Europa. Né? E que com as guerras napoleônicas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, caem por terra. O absolutismo deixa de existir e aí surgem as repúblicas constitucionais, parlamentares, etc. Tudo bem? E aí o Barão de Montesquieu, voltando, gente, eu já vou encerrar e não vou conseguir terminar a aula, ele era um nobre. E quando ele era nobre, ele parou para pensar que um dos recursos que a monarquia tinha e que o absolutismo não tem é justamente essa moderação entre o poder da nobreza e o poder do rei. Sem o poder da nobreza, sem o dinheiro da nobreza e o apoio militar da nobreza, o rei não se sustenta. O rei não consegue governar. Então, esse poder que não está concentrado só na mão do rei, porque existe poder econômico e militar na mão da nobreza, faz com que o rei não se torne um rei absolutista, estúpido e imbecil, como os reis absolutistas são. Por quê? Se ele começar a ser um completo babaca, os nobres que apoiam ele e que ele depende para governar, deixam de apoiar ele. Entenderam mais ou menos isso? Ele precisa necessariamente desse apoio da nobreza. Pode falar, Júlia. Não, eu só concordei, eu entendi. Entenderam? Então, na visão do Montesquieu, se você deixar o poder na mão de uma só pessoa, essa pessoa vai concentrar o poder cada vez mais e vai se tornar um grande babaca. Vai se tornar um imbecil. Se você divide o poder e separa os poderes, um poder vai conseguir controlar o outro, porque eles são dependentes, eles dependem um do outro. Então, somente o poder freia o poder, na visão do Montesquieu. E a partir dessa conclusão, a partir dessa teoria, ele cria a teoria dos três poderes, que é a nossa atual conjuntura e arranjo político. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Na época do Montesquieu, não existia ainda um poder judiciário. Tá? Ele fala em três poderes, mas ele fala em executivo, legislativo e federativo. O poder federativo não é... O poder judiciário, ele estaria dentro do poder legislativo, na teoria do Montesquieu, e ele seria responsável por criar leis e fiscalizar as leis. O executivo e julgar as leis, no caso. O executivo seria responsável por executar essas leis, por aplicar as leis na prática. E o federativo seria responsável pelas relações diplomáticas do país que você está com outros países.
E aí a gente adaptou essa teoria do Montesquieu para a nossa teoria atual. A gente separou o legislativo em dois. Então, existe o legislativo que cria as leis e existe o judiciário que julga e fiscaliza as leis. O executivo que aplica as leis e dentro do executivo está o poder federativo do Montesquieu, que a gente chama de chancelaria, diplomacia, Itamaraty, relações internacionais e etc. Tudo bem, gente? A gente ainda pode discutir, e tem discussões em relação a isso, de que a imprensa hoje e o Ministério Público são o quarto e o quinto poder. O Ministério Público é a parte do judiciário que não julga as leis, que faz acusações. Os promotores. O Ministério Público, ele é responsável por denunciar as coisas. O promotor, quando você comete um crime, um promotor que vai ser responsável por acusar você daquele crime. O seu advogado de defesa vai te defender contra o promotor e o juiz vai julgar quem está certo e quem está errado. Então eles falam que a promotoria seria um quarto poder e a gente pode até discutir um quinto poder que seria a imprensa. Que a imprensa seria responsável por ver o que está certo e o que está errado, por passar a informação para a população, disseminar essa informação, fazer uma pressão para que os políticos coloquem isso em prática, etc. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar hoje para vocês. A gente não conseguiu chegar na atividade. Eu tenho mais um carinha para passar para vocês, que é o Rousseau, o último contratualista. E aí a gente começa a fazer a atividade que eu queria fazer. Tudo bem, gente? Eu não vou me prolongar mais aqui, porque já deu o tempo, né? E vocês gostaram da aula? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá de boas? Entenderam o que é o Montesquieu? Beleza, então, gente. Muito obrigado aí por comparecerem à aulinha. Fiquem bem aí, uma ótima semana a todos. E boa aula aí, às 3 para vocês, tá? Aí semana que vem eu volto e a gente termina de falar disso e faz a atividadezinha. Muito obrigado, gente. Beijão para vocês.